Queridos, hoje é o nosso culto de primícias, né? Nós fazemos isso todos os segundos domingos do mês. E eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 3, do verso 9 ao verso 10. Diz assim: honra ao Senhor, Provérbios 3, 9 a 10. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Evidentemente que a Bíblia, por ser muito antiga, ela fala de uma linguagem bem antiga também, uma linguagem que as pessoas entendiam, né? Hoje a gente falar de riqueza, a gente tem que falar de conta grande, cheia de dinheiro no banco, não é? Mas naquele tempo era celeiros, naquele tempo era colheita, não é? Então ele fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias quer dizer primeiro, as primeiras coisas. Amém, queridos? Amém? Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Eu sei que é tão bom aqui estar nesse lugar, e às vezes a gente começa até a dormir, né? Mas não deixa que o sono pegue você. Preste atenção nessa noite, porque ninguém dorme. Estávamos conversando com alguns irmãos ontem, falando sobre isso. Ninguém dorme quando está com medo, né? Você está em alerta, seu cérebro está alerta. Mas aqui está na casa do pai, está sossegado. Aí daqui a pouco ele esquece, né? E aí ele já vai indo, né? E aí ele está indo, nós temos que trazê-lo de volta. Amém? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Quero te explicar de uma maneira muito fácil o que é o princípio da honra. Então, honrar a Deus com as primeiras coisas. As primeiras coisas, as primícias. Eu me lembro que papai, ele separava do salário dele primeiro o dízimo, separadinho ali, e depois ele ia pagar as contas. Mas primeiro ele entregava o dízimo. E Deus foi tão grande que a graça e a misericórdia de Deus alcançou o papai, os meus irmãos, todos nós. Graças a Deus, todos nós estamos muito bem. Que a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor Deus vai até a terceira e quarta geração. Algumas coisas você nem vai ver, mas Deus vai mover lá a terceira e quarta geração. Amém, queridos? Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou um pouco incomodado. Tem bastante gente ali fora. Vai um pastor ver o que está acontecendo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes esse horário é o horário que as coisas vão acontecendo, e Deus quer que você Deus quer que você preste bem atenção no que está acontecendo aqui. Amém? Glória a Deus. Queridos, você vai entender melhor o que eu quero dizer com a questão da honra. Assim, é como se você pegasse o primeiro pedaço de uma fatia de bolo, né? Quando a gente está às vezes no aniversário, né? A gente quer saber para quem vai a primeira fatia do bolo. Sim ou não? Vocês estão comigo? Amém? Amém? Para quem vai a primeira fatia do bolo, né? Para quem vai entregar? Esse gesto, ele simboliza uma prioridade no coração daquele que vai entregar. Sim ou não? Aí normalmente, não é? Imagina que se o bolo, o primeiro pedaço do bolo, de repente o esposo não dá para a esposa, ou a esposa não entrega para o esposo, não é? Vai honrar uma outra pessoa, e mesmo que o esposo ou a esposa diga, sei lá, né? Ou que o filho fale para o pai ou para a mãe, depende de quem é o aniversário, viu, mas é só um pedacinho, eu vou te dar o bolo inteiro. Mas o princípio da honra está exatamente naquele momento que você está ali, mostrando que a hora que corta o bolo, o primeiro pedaço vai para alguém especial. Esse gesto simboliza uma prioridade no coração. Deus não pede o bolo inteiro, mas o primeiro pedaço.
Ele quer o lugar de honra em nossas vidas. Esse princípio de honra é o alicerce do relacionamento com Deus. O nosso primeiro contato pela manhã não pode ser com o celular. Nosso primeiro contato pela manhã tem que ser com Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Deus vai te dar graça para você ter o dia inteiro, mas o primeiro contato é dele. Honra o Senhor com a tua primícia. O tempo pode ser a primícia do tempo. Honra significa respeito, reverência, prioridade. Capítulo 4 de Apocalipse, verso 11 diz assim: digno é o Senhor de receber honra, glória, poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Olha que coisa linda. Então, digno é o Senhor de receber honra e glória. E às vezes nós estamos honrando outras coisas, nós não temos a prioridade dentro do nosso coração com Deus, mas só lembramos de Deus a hora que nós estamos precisando no momento difícil. A honra começa no coração, meu irmão. Não é apenas um gesto externo, mas uma postura interna de gratidão e adoração. Porque se o seu coração estiver em Deus, você vai honrar a Deus. O problema é que às vezes o nosso coração não está em Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus disse, Mateus 6, 21, ele fala que aonde está o coração, aonde está o tesouro, ali está o coração do homem. Então, ou seja, se o seu coração estiver no dinheiro, o seu coração, se você estiver com o coração no dinheiro, está o seu tesouro lá, o dinheiro vai ser o seu tesouro. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O dinheiro é muito bom. A Bíblia não é contra quem tem dinheiro. A Bíblia fala que a Bíblia é contra, e Deus fala, aquele que ama o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Mas o dinheiro ele acaba, sim ou não? O dinheiro acaba. Quantas pessoas riquíssimas, famílias que ontem até citamos alguns nomes de famílias aqui em Boituva, que eram donos dessa cidade, hoje só guardam o nome, são falidos, mas estão achando que são ricos ainda, né? E tem um pessoal arrogante aqui nesse lugar, hein? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em 2003, nós fomos para um jantar, receber uma condecoração, não vou falar de qual clube que foi, senão, são dois, né? Foi o Rotary ou foi o Lais, um dos dois, não importa qual foi. Eles vão ficar bravos comigo depois. Aí eu cheguei lá, a pessoa quis saber qual era o meu sobrenome, né? De que família você é? Na mesa ali, né? Um negócio muito chique, não sei o quê. Aí eu sou do Silva. Lembra do Chicanísio? Sou do Silva, né? Fique tranquilo, irmão. Você é cidadão dos céus, nação santa. Estou citando o texto bíblico. Povo escolhido. Então às vezes a honra está na posição, no sobrenome ou no nome, ou no que você tem. Mas quando você entende que o princípio da honra tem que estar voltado no nosso coração para Deus, que não é apenas um gesto externo, mas uma postura interna de gratidão, e o seu coração não vai estar mais onde está o seu tesouro. Jesus disse, viu? Porque o coração do homem está onde está o tesouro. Mas se o seu tesouro está em Deus, por isso que tem outro texto que diz: procurai ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Eu lembro da vizinha da minha mãe ali na cidade de Tupã, uma senhora de muita idade, e ela faleceu, e a gente foi lá tirar aquela bagunça da casa, que quando nós levantamos o colchão, gente, tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas não valia nada. Tinha dinheiro antigo, tinha dinheiro não sei o que lá, tinha dinheiro de todo jeito, tinha cruzado novo, tinha, sei lá, conto, mas não é conto de conto, conto é dinheiro mesmo. Naquele tempo tinha o conto, cruzado novo, tinha real, real não tinha. Como é que é? Cruzeiro. Aí teve o cruzeiro novo também, não é? Tem um povo velho aqui nessa igreja que já pegou esse dinheiro. Eu nunca peguei, graças a Deus.
Não sei o que vocês estão falando, eles estão me ajudando a pregar. Eu não sei o nome desses dinheiro. Então, não valia nada. Não valeu nada. Então, o seu coração não pode estar no dinheiro. Mas se o seu coração estar no dono do ouro e da prata, não vai te faltar nada. Porque onde Jesus está não tem fome, irmão. A Bíblia conta uma história linda de Jesus estava pregando um dia e as pessoas foram juntando, porque as pessoas queriam ser abençoadas. E pelo que a gente acha ali, que fala que tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, vamos chutar por baixo aí umas 15.000 pessoas. E deu meio-dia, estava dando uma hora, a hora de comer, né? Os discípulos falaram para Jesus: Jesus, viu, manda esse povo embora, porque tem criança aí, tem tudo, esse povo está com fome. Mas os discípulos não conheciam muito bem Jesus ainda, né? Tem um hino muito antigo. Que tom que você está aí? Lá? Vou mudar não, vou ficar aí mesmo, tá bom? Tem um hino muito antigo, vai ficar baixo, mas eu vou cantar aí. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Mas eu não vou cantar não, porque ele não vai saber ali não. Então veja que quem tem Jesus tem tudo. Aí Jesus fala: mas por que mandar o povo embora? Não, porque eles estão com fome. Jesus não disse isso nesse momento, mas em um outro momento ele falou: eu sou o pão da vida. Não tem negócio. Ele falou: mas será que não tem nenhum marmiteiro aí? Será que alguém não trouxe uma marmitazinha? Aí perguntou para alguém: tá marmita? Acho que o cara da marmita falou: mas o que eu vou fazer com a minha marmita? Olhou para a marmita, o Celso. Celso, onde vai levar a marmita? Olhou para a marmita, 5 pães, 2 peixinhos. Falou: será que o homem vai comer isso aqui agora? Ninguém prega sobre o dono da marmita, né? Ninguém fala sobre ele. Mas eu quero falar sobre ele nessa noite. O dono da marmita poderia esconder o que ele tinha ali, mas eu ouvi aquele homem falar. Ele falou: esse homem tem um propósito muito maior. Não sei o que ele quer com essa marmita, mas eu vou entregar para ele. Honra, primícia, eu vou entregar para ele. Parece que eu vejo aquela pessoa que a Bíblia não fala quem é, entregar essa marmita com 5 pães e 2 peixinhos. Parece que eu vejo discípulos olhando para ele. Parece que eu vejo o dono da marmita falando: bora, fiquei com fome agora. Esse cara falou até agora, ele está com fome, vai comer meus peixes aí, filho. Aí ele começa a orar, e aquilo começa a surgir peixe, pão, peixe, pão, peixe. E começou a encher a cesta, e começou aquele negócio todo. E o povo foi comendo. Muita gente comeu. Se você honra a Deus, fique tranquilo, que o princípio da prosperidade está na honra, meu irmão. As pregações de hoje em dia é uma pregação mercantilista, é uma pregação onde você, traz seu dinheiro aqui, que aí você vai ficar rico. Traz seu dinheiro aqui, que você vai ter um carro importado. Traz não sei o que aqui, que você vai ficar bem. Mentira, vai trabalhar, vai estudar, seu preguiçoso. Não tem disso aí. Mas infelizmente tem alguns pastores que são lobos, não são pastores, com mentira, não é? Agora, se você honra a Deus, é outra conversa. Tem um texto lindo na Bíblia, não sei se você pode me achar aí, esse texto que diz assim: será que se um filho pedir ao pai um pedaço de pão, ele vai dar pedra? Acha para mim aí, filho. Aí Jesus responde: se um pai terreno aqui nessa terra não vai dar pedra para um filho que pede pão, olha lá, qual dentre vós o homem que pedindo-lhe um pão, seu filho, lhe dará uma pedra? Verso 10, Mateus 7:10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Verso 11.
Se sois vós, pois sabendo que são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que dará bens aos que lhe pedirem. Você entendeu? Entendeu? Se um pai aqui da terra dá coisa boa, ele dá coisa ruim para você? Não, não vai. Honra a Deus com as tuas primícias. Dê o seu melhor para Ele. A Bíblia fala de dois irmãos, Caim e Abel. Abel ofereceu as primícias da oferta, Deus se agradou. Está lá em Gênesis capítulo 4, verso 4, verso 5. É interessante que tinha um outro testemunho da Bíblia, uma mulher que fez algo impensável. Ela todos os dias pela manhã estava no templo orando a Deus, pedindo um filho, porque ela era estéril. E ela era muito zombada. E como uma pessoa, como uma mãe que quer um filho, está lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 27 a verso 28. Como uma mulher que quer um filho, ela quer o filho e fala que vai entregar o filho a Deus, que não vai cuidar desse filho, vai entregar esse filho na casa de Deus. Como assim? Se tanto ela quer um filho. E ela fala ao Senhor: se o Senhor me dá esse filho, eu vou entregar ele na tua casa para ser criado, para servir na tua presença. A primícia, ela não tinha nada ainda. Quem sabe o que é honrar a Deus, não precisa ter para honrar. E se está no seu coração, e se precisar, é só chamar. Oh, glória! E aquela mulher chorava. O sacerdote Eli passou por ela e falou: mulher, você está bêbada. A terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas aquele dia, ela não fez uma oração pedindo alguma coisa, ela fez uma oração já entregando alguma coisa. Se o Senhor me dá um filho, eu entrego ele para o Senhor. Uma mulher que era estéril. Aleluia. Isso é muito profundo, irmãos. Porque aí quando ela faz essa oração, a oração de Ana casa com o desejo de Deus, porque Deus precisava de um profeta em Israel. Há 15 anos Deus não falava mais com o povo. Eli tinha se perdido com a sua família, Eli estava enrolado, se distanciou de Deus. E Deus falou: eu preciso colocar um profeta em Israel. E essa mulher me pede um filho que fala que vai entregar esse filho para mim. Aí Deus vai, fala com ela. A Bíblia fala que ela sai dali com uma fé tremenda, uma fé que nem o sacerdote creu. Ela vai para casa, ela vai gerar o filho que Deus tinha falado com ela. Às vezes a gente ora, pede a Deus, mas não tem a nossa ação. Eu não sei o que você quer pedir, ou o que você pede a Deus, mas cadê a sua ação? Porque no mundo espiritual já aconteceu, meu irmão. Precisa acontecer no mundo visível. Só isso. E 9 meses depois, ela dá à luz ao menino chamado Samuel. Um menino que foi criado dentro de um templo. Um dos maiores profetas que a Bíblia já teve. E você pensa que ficou só nisso? Quantos filhos ela teve? 5 filhos. Mas ela entregou o primeiro. Honra ao Senhor com as tuas primícias. Você fica olhando: mas se sobrar, mas se não sei o que. Vai continuar nesse problema. Como honrar a Deus? O primeiro pedaço do dia, reserve o seu momento para Deus, numa oração, numa leitura da palavra.
Mateus 6:33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, primícia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não comece o seu dia com rede social, mas dê o seu primeiro pedaço de bolo para Deus, porque o resto do dia vai ser abençoado. Ele não quer o resto, Ele só quer o primeiro pedaço. A maior parte vai ficar com você, e Ele vai abençoar essa parte. Honra a Deus com teus recursos, dízimos e ofertas. Entrega a Deus uma porção do que Ele nos dá, num ato de fé e confiança. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 diz que Deus ama quem dá com alegria. Ah, mas não está sobrando. Eu sempre cito isso e falo. Havia um espetáculo em Jerusalém, quando aqueles homens iam entregar as suas primícias, as suas ofertas na porta do templo. Eu imagino que muita gente pobre ficava olhando ali, aqueles homens despejando bacias de moeda. Né? Uma mulher está na fila, e Jesus lá do outro lado com os discípulos. E Ele que sabe tudo, enxerga tudo, porque é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus. Ele enxerga lá uma mulher que está na fila e solta 2 moedinhas com muita vergonha, que ninguém nem ouviu o barulho. Jesus chama os discípulos e fala: está vendo aquela mulher ali, que sai apressadamente? Eu acho que envergonhada. A Bíblia não fala isso, mas pelo contexto daquela mulher, ela deu mais que todo mundo. Mas como assim, Senhor? A gente nem ouviu as moedas. Ela deu alguma coisa? Pois é, ela deu 2 moedas. Mas por que deu mais que todo mundo? A gente foca na quantidade, no valor. Deus não foca na quantidade e no valor. Ele conhece aqui, ó. Oh, aleluia. Jesus disse: olha, ela deu mais que todo mundo, porque ela deu tudo o que ela tinha. Olha o princípio da honra dessa mulher. Eu acho que ela pensou: se é para morrer de fome, mas eu quero morrer honrando ao meu Deus. Ela entra naquela fila e solta aquelas 2 moedas. Eu sempre digo isso porque a Bíblia não fala mais que isso, mas eu sempre falo: você acha que aquela mulher não prosperou na vida dela? Só era o Filho de Deus que estava olhando para ela. Como eu queria ser aquela mulher. Só era o Filho de Deus que estava olhando para ela. Não teve diálogo entre Jesus e ela. Ela nem soube que Jesus viu ela. E não precisa saber. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Ele te enxerga, Ele te vê onde quer que você esteja. Ele é o Senhor da sua vida. Honramos a Deus a ajudar os necessitados. Em Provérbios capítulo 19, verso 17, diz assim: quem se compadece do pobre. Olha que coisa interessante. Quem se compadece do pobre empresta a Deus, que retribuirá o seu benefício. Amém? Então, se você é muito apegado no dinheiro, se você é muito preocupado com o dinheiro, você vai só ficar assim enrolado, né? Creia que o Senhor Deus é o Senhor da tua vida. Em terceiro lugar, honre a Deus com suas decisões. Escolha a vontade de Deus. Honramos a Deus quando nós nos colocamos a vontade de Deus acima da nossa vontade. Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao verso 6, diz assim: confia no Senhor. É interessante esse versículo. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não estribes do teu próprio entendimento. Ou seja, não busque essa confiança no seu entendimento, porque às vezes nós confiamos nas nossas possibilidades, e chega uma hora que a nossa possibilidade não encontra mais guarida na ciência. A ciência também não consegue responder. Foi o que Jesus falou para Marta e Maria, irmã de Lázaro, que já havia morto há 4 dias.
Jesus fala: eu vou ressuscitar seu irmão. Marta diz: olha, eu sei que o senhor vai ressuscitar. Lá naquele dia do juízo final, o senhor vai fazer isso aí. Ô Marta, você não está entendendo. Anda com Jesus, meu irmão. Priorize o Senhor Deus na tua vida. Honre Ele. Honre Ele. Você não está entendendo, Marta? Aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. Mas como assim? Não estou entendendo nada. Vamos lá, me leva lá no túmulo. Senhor, deixa quieto esse negócio aí, já cheira mal. Vai mexer lá, vai cheirar mal. Me leva lá. Deixa eu falar uma coisa para você que você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Então nós honramos a Deus com as nossas decisões, quando nós confiamos nele em todo o nosso coração. Porque às vezes Deus fala com a gente, Deus nos mostra, e a gente, pela nossa falta de fé, desiste de um propósito. Para vocês estarem aqui, estarem nesse lugar, quantas pessoas me aconselharam a não estar aqui, a deixar este lugar? Quantas tribulações, quantas difamações, quantos processos. Mas eu falei: eu confio no Senhor, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Deus fala para Abraão e chama o homem com 75 anos de idade, sem muita perspectiva, e diz para ele: eu vou fazer você pai de uma grande nação. A mulher quase na mesma idade, não menstruava mais, como é que ia gerar filhos? Eu não quero falar sobre isso porque não dá tempo. Mas quando tinha 100 anos de idade, desafiando a ciência e tudo que você já ouviu, Sara, a esposa de Abraão, dá luz ao menino chamado Isaac. Eu vou dizer para você, ainda que Deus tenha que aumentar os anos de vida, ainda que Deus tenha que dar mais anos de vida para você, todas as promessas de Deus vão cumprir na tua vida. Ele não é homem para que minta. Honre o Senhor com obediência. A verdadeira honra está em obedecer a Deus. Como diz a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem obedece a palavra do Senhor? Eis o que obedecer é melhor que sacrificar. Então, ou seja, ao invés de você ficar errando, deixe de errar, obedeça. Para que correr atrás do prejuízo? Não é? Para que correr atrás do prejuízo? Porque obedecer é melhor que sacrificar. O sacrifício já tem o nome, sacrifício. E naquele tempo tinha que arrumar um animal, arrumar lenha, e aquele todo ritual. Então para quê? Olha quem está aí, estou lendo Samuel. Lembra que eu falei de Ana? Lembra que eu falei de Ana? Olha o Samuel já escrevendo aí, ó. Não é? Vamos para a recompensa da honra? Em primeiro lugar, se você honra, a provisão é abundante. Deus promete suprir todas as nossas necessidades, se nós honramos ao Senhor Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 19 diz assim: e o meu Deus, Paulo disse, suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Suprirá todas as vossas necessidades. Se você honra Ele, é assim. Tem uma vida de propósito. Quem honra a Deus vive pelo plano dele, que é sempre melhor que o nosso, o seu. Jeremias 29, verso 11 diz assim: porque eu bem sei os seus planos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor, para vos dar o fim que desejais. Ele conhece os seus pensamentos, mas os planos dele são melhor. Já estou terminando. Eu quero te convidar nessa noite a uma reflexão. Será que você tem entregue a Deus o primeiro pedaço do bolo da sua vida?
Como você tem entregue a Deus? Ou será que você honra outras coisas e não honra a Deus? A honra precisa ter uma atitude, um gesto. Pastor, mas eu honro o meu pastor, mas qual é o gesto que você tem de honrar? Eu honro os meus pais. Aliás, em Efésios capítulo 6 fala que é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem sobre a terra e prolongue os seus dias na terra. Filho que honra pai e mãe vai bem nessa terra. Ah, pai, ah, mãe, pelo amor de Deus, aí, filho, você já era. Mas quando você entende o princípio da honra, eu acho tão lindo. Benção, pai, benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Zé ninguém, acabou isso, né? Ah, não, porque eu não sou velho, irmão. Você já está morrendo, você está morto já, vai. Já morreu, você não sabe. Já está morto já. Você não consegue entender o princípio da honra. Porque se eu não consigo colocar, e honrar é colocar alguém em lugar de destaque. Os pronomes de tratamento colocam as pessoas em lugar de destaque, sim senhor. Vossa Excelência, meritíssimo, não é assim? Vossa Senhoria, lugar de destaque. O americano não entende muito o brasileiro, porque o brasileiro é desleixado, vai falando qualquer coisa. E eu vi um brasileiro naturalizado americano brincando com seus professores. Ele entra com o celular e ele chama o professor pelo nome. E ela vira para ele e fala em inglês, como? É mister, no caso do homem, né? Como? Tipo, nunca aconteceu isso. Então, ou seja, o princípio da honra está na maneira que você trata também. Não é assim. E às vezes a honra não está em ser o maior. Porque Jesus disse que aquele que se julga ser o maior seja o... Entende isso? Quem honra, irmão, não está preocupado com o nome. Não está nem aí. Porque quem honra, tudo que você procurou até hoje, para você ser honrado, quando você deixar de procurar para ser honrado, a honra vai correr atrás de você. As pessoas simples e as pessoas comuns são as pessoas que mais são honradas. Ela tem posicionamento, ela tem lugar de destaque, mas é uma pessoa simples. Então a honra não vem pelo cargo, a honra não vem pelo que ele é, pelo que ele está, mas pelo que ele é como pessoa. Sim ou não? É. Tem gente que tem o DR na frente, não sei o quê. Você às vezes trata aquela pessoa pelos princípios protocolares porque é obrigado. Não é? Por isso que no meio militar fala que a continência, ela é impessoal. Continência é impessoal. Não visa a pessoa, porque senão ela matava o cara. Tem um lá que não recebe continência, não dá vontade de mandar continência, não. Não é? Não visa a pessoa, mas visa a autoridade que ela está investida. Então é impessoal. Eu tinha um comandante lá que era chato. Aí chato. Ele chegava e falou, bom dia, senhor. Bom dia. A continência é impessoal. Se dependesse da pessoa dele para receber a minha continência, ele estava enrolado. Mas como nós temos essa cultura de não entender o que é isso, mas quando a gente tem a honra, e às vezes a cultura é diferente, por exemplo, os americanos param, quando vai passar uma fragata de soldados, eles param na ponte, descem do carro, os soldados passando na fragata, fazendo a continência para o cidadão fazendo a continência na ponte para os seus soldados. Porque é difícil uma família nos Estados Unidos, americano, que não perdeu um filho ou um neto numa guerra. Então eles entendem esse sentimento. E às vezes você aprende a honrar quando você tem o sentimento da perda. Porque aí você vai honrar depois que perdeu. E aí você muda um pouco a visão das coisas. É por isso que Deus nos leva muitas vezes para um deserto, para mostrar para a gente que a gente precisa aprender algumas coisas nessa vida. Empreender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória é dEle. Honra ao Senhor, meu irmão. Amém? Será que Deus tem recebido o primeiro pedaço do bolo da sua vida? Deus deseja o primeiro lugar. Não por egoísmo, porque Ele
quer derramar as suas bênçãos sobre a sua vida. Entregue a Deus o primeiro pedaço hoje: o seu tempo, os seus recursos, sua atenção, sua obediência. Ore e consagre a Ele cada área da sua vida, reconhecendo que tudo vem dEle e é para Ele.